Então, o mangá do vídeo do Eric Artem, mangás esquecidos, mas com artes incríveis. What the hell? Massiva de mangás competindo pela nossa atenção todos os dias, não é surpresa nenhuma que até mesmo obras consideradas muito boas acabem sumindo da percepção do público com o passar do tempo, desaparecendo totalmente da roda de conversas. Tendo esse triste cenário em mente, hoje eu irei desenterrar obras que foram injustamente esquecidas com o tempo, mas que contam com uma característica muito especial: elas possuem artes absurdamente caprichadas. E o mangá mais merecedor de aparecer nesse vídeo, senhoras e senhores, é The Gray Man. Meus bruxos, o que foi que aconteceu com The Gray Man? Essa obra já foi um dos shounens mais populares dos anos... Teve uma época que eu tive um hiperfoco em The Gray Man, assim, porque estava no colégio ainda, eu vi o anime de uma vez só. E na época tava saindo um mangá pela Panini, assim, eu comprei todos os volumes. Nossa. Tipo assim, pra mim ia ser um clássico da Jump, né, assim, ia ter todo um repertório de jogos e animes. Aí, tipo assim, valeu, Querubim, pelos R$5. A autora ela meio que sumiu, né? Jogou moedas de R$5. Vamos doando. O que é um The Gray Man? The Gray Man é um mangá da Jump, acho que da 2004, 2005, talvez. Que na época fazia muito sucesso, é um mangá de exorcista, assim, que ele pega meio que aquele mito da Bíblia, né, dos descendentes de Noah, que seriam amaldiçoados e tal. E ele pega meio que essa estética de Inglaterra, século XIX, século XX, né? Aquela transição ali do antigo pro moderno. É um mangá de ação bem competente, assim, a arte é muito boa, os conceitos são muito bons também. Só que daí, tipo, a autora ficou doente, se não me engano, ou teve algum tipo de problema crônico. Aí passou a ser, acho que mensal, né, na Jump SQ, eu acho. E depois, assim, ficou uma coisa meio solta, sabe? Assim, saia capítulo de vez em quando e tal. E a arte também ficou muito pior, né? Mas, assim, claramente tu percebe que ela teve algumas limitações pela condição dela, né, física. 2000. Não chegava no mesmo nível de popularidade do Big Three, mas ainda assim tinha uma base de fãs bastante sólida. Mas enquanto esses outros shonens conseguiram prosperar e superar o teste do tempo, The Gray Man foi completamente esnobado. Você não vê uma alma penada sequer falando desse negócio. Antes da gente falar da arte desse mangá, que eu já adianto, é um esculacho, vamos dar uma breve contextualizada na história, pois a maioria das pessoas ou não conhece ou nem se lembra mais. A trama gira em torno de Alan Walker, um jovem exorcista que vive em um mundo assombrado por demônios, ou melhor dizendo, Akumas. Numa primeira olhada, dá pra pensar que eles são demônios genéricos de qualquer obra de fantasia, mas a coisa aqui é muito mais elaborada, meu bruxo. Tudo começa quando alguém, tomado pela dor de perder uma pessoa querida, acaba atraindo a atenção de uma figura bizarra conhecida como Conde do Milênio. Esse lazarento aí é o grande vilão da obra e aparece quando alguém está de luto, oferecendo seus serviços para trazer a pessoa amada de volta à vida. Só que quando a esmola é demais, meu bruxo, o santo desconfia, né? Essa ajuda do conde tem um preço terrível. A alma do morto até retorna, mas ela é presa dentro de um corpo mecânico feito de matéria escura, tornando-se assim um mero fantoche do conde, sendo forçado a matar quem fez o pedido, que geralmente é a pessoa que ele mais amava, e roubar a sua pele para se misturar entre os vivos. E sim, o Allen caiu nessa armadilha. Na tentativa de reviver o seu pai adotivo, que era a pessoa que ele mais amava, o Allen foi enganado pelo conde e acabou transformando o próprio pai em um Akuma, sendo obrigado a matar o velho de novo para libertá-lo. Então a premissa é que você tem esse vilão com visual bizarro que tá literalmente montando um exército de fantoches, usando pra isso... O que eu gosto de Gwen, por exemplo, é que esse conceito do Conde do Milênio, a guerra contra os Noah, que é o clã dele, já é uma coisa que tá estabelecida desde o início, assim, tipo assim, o mangá não se explica muito. Ah, tem esse Conde do Milênio, que é um ser que é antagônico à humanidade. Mas por quê? Ah, ninguém sabe. Tipo assim, ele não é um vilão que tá escondido, que aos poucos vai se revelando, sabe? Tipo assim, é como se a história já entendesse que você conhecesse o vilão, sabe? Aquele mundo ser fantástico já é uma coisa que tá estabelecida sem ficar se explicando muito. Então eu acho essa coisa do Shodan eu acho bem feita em The Gray Man. Do luto e da dor das pessoas, enquanto que a missão de vida do Allen se torna chutar a bunda do Conde do Milênio e libertar as almas presas dentro dos Akumas. Os primeiros capítulos estão lá mais pra configuração de mundo e introdução. Eu não gosto muito nisso, né? Acho os arcos aquela vibe de capengas. missão da semana, mas aos poucos o enredo de The Gray Man vai se conectando com uma trama muito maior e abrangente, apresentando reviravolta atrás de reviravolta, personagens incríveis e um vilão que se mostra cada vez melhor e mais complexo a cada arco.
E assim como a história cresce com o tempo, a arte também tem uma melhora absurda. Sim, eu O acho mangá muito é boa. escrito e ilustrado por Katsura Hoshino, e a evolução dessa mina é uma das mais gritantes que eu já vi em um mangá. Em qualquer obra de longa duração é completamente esperado que a arte do autor melhore com o tempo, já que a prática leva à perfeição. Mas no caso da Hoshino não foi apenas uma melhora técnica no desenho. Eu diria que com o tempo o traço dela meio que mudou de demografia. No começo de The Gray Man, o traço da Hoshino era claramente shonen, desenhado com linhas pesadas, enquadramento dinâmico e painéis desenhados de forma bem impactante. O lado ruim dessa primeira fase é que as cenas de ação, em si são não ruins. eram lá muito boas, mas em compensação Não, a realmente, arte tinha assim, um é aquele típico caso que fala, pô, vou ver o anime porque o anime vai me explicar alguma coisa, porque eu não consigo entender, assim, as lutas. inicial muito legal, a estética gótica e sombria, marcada por cenários obscuros, arquitetura europeia e Virou simbolismo seinen. religioso pra todo lado. O mangá tem toda uma pegada de era vitoriana bem obscura, sabe? Muitas vestimentas e uniformes eram super Sim. ousados e seguiam aquela vibe bem edgy que a garotada adora. No entanto, isso ainda é um shounen, né, meu Meu Deus, bruxo? Soul Então Eater. a autora cria um contraste desse tom sombrio com visuais mais leves e infantis, dando uma aura de Halloween divertido pra série. Tipo, olha só pro vilão da obra. Ele é basicamente uma caricatura infantil de cavaleiro vitoriano, mas misturado com um duende macabro. Agora, uma coisa que você precisa saber sobre The Gray Man é que ele passou por muitos hiatos, e alguns deles foram bem longos. Então, às vezes, quando a autora voltava, ela já estava desenhando de um jeito totalmente diferente. Essa é mais E recente, em uma né, nos dessas últimos idas e vindas, The Gray Man 7 tinha anos, virado a acho. casaca e adotado totalmente uma estética de mangá shoujo. Os personagens começaram a ficar com traços muito mais suaves e delicados. Olha só pro Ali, por exemplo. É porque Ele The Gray Man tinha esse demográfico, né, de mulheres, assim, é o típico Pandora Heart, sabe, Entra no Kart, que é aquele mangá feito por... que a autora é mulher, né, então ela começa a pegar um público mais feminino, assim, ou no Exorcista também é assim. Então, claramente, a autora foi percebendo o público dela, ou, sei lá, foi guiada a fazer uma coisa mais show. É o de um protagonista clássico que você vê Eu acho que é bem nesses shoujo, né, shonens, mas é um feijão traço com que arroz, puxa e muito começou a adotar uma pro feminino. estética típica de garoto bichonen. Toda a estética da obra começou a se aproximar mais Dark do shonen, drama né, então. visual que a gente Eu comumente gosto de vê shonen, em mano. mangás shoujo, né? Com uma diagramação muito mais expressiva, um foco nos olhares, nas emoções que cada personagem sente, em painéis mais etéreos e contemplativos, sendo desenhados com muita riqueza de detalhes. Essa mudança de tom fica muito a gosto do freguês, mas do ponto de vista puramente técnico do desenho, é inegável o quanto o trabalho artístico da Hoshino melhorou com o tempo. É realmente uma pena que essa obra seja tão esquecida, pois ela tem uma das melhores narrativas que eu já vi em um mangá shonen. Sim. Mas ainda assim, eu entendo os motivos que levaram ao esquecimento do The Gray Man. Digamos que as pessoas não querem outro Berserk ou Hunter x Hunter na vida delas, né? Como eu disse antes, É, tipo essa isso obra mesmo. passou por Eu muitos parei de ler hiatos, por... que foram ocasionados Tanto pelos hiatos, quando eu achei os últimos arcos, assim, meio decadentes também. Eu não tava gostando tanto, assim. Mas a trama geral, assim, que envolve o Aren, que envolve o próprio Conde, também eu acho muito bem feita. Mas, realmente, assim, o fato de ficar uma coisa inconsistente, tanto de publicação, né, que teve uma coisa mensal, mas, ao mesmo tempo, teve muito hiatos também. Tipo assim, realmente... E, tipo assim, quando voltou o anime, né, que eu acho que o anime acabou em 2009, se não me engano, 2008. Acho que voltou em 2014, por aí, né, tipo, uns 6 anos depois. Adaptou o arco seguinte e daí nunca mais voltou, né? Então eu acho que a Jump, assim, eu acho o Eixo não teve uma boa manutenção da franquia também. problemas de saúde da autora. Hoje em dia Sim. ela é publicada trimestralmente, ou seja, 4 míseros capítulos por ano. quê? Essa Nem periodicidade sabia. baixa, unida dos vários hiatos, acabou gerando mensal. danos absurdos na popularidade da obra. Porém, os fãs que se mantêm fiéis e que aguentam a ansiedade que é esperar os novos capítulos saírem, sempre são recompensados com uma obra que só melhora com o tempo. Agora, como próximo mangá da lista, eu vou fazer um fanservice pra mim mesmo e falar de Air Air Gear, Gear. obra escrita e ilustrada por Ito Ogre. Oguri, mais conhecido como Ogreat. Esse é meu desenhista de mangá favorito e tem um dos traços que eu acho mais divertido de estudar. Cada ilustração que esse cara desenha é algo digno de ser usado como wallpaper. Air Gear é um mangá que começa com uma premissa bem simples. Nós acompanhamos Itsuki Minami, ou apenas Ikki. Ele é aquele típico delinquente juvenil japonês, briguento, impulsivo, mas que no fundo é gente Mensal com boa. nível A artístico de sua produto, vida né? dá uma guinada quando ele entra no mundo dos Air Tracks, patins motorizados que É porque, permitem acho que no ao caso do usuário fazer Ogreat, feitos como ele completamente flerta muito com, né, essas coisas aqui, né? Muito fanservice, muito eti.
Eu acho que isso afasta um pouco também, de né? sobre-humanos. Com Air Tracks, os personagens Tenjo conseguem Teng, por fazer exemplo, feitos é insanos bem de parkour, como andar de fanservice-zão. paredes, pular de prédios e, em capítulos futuros, fazer manobras em cima de jatos no meio do céu. Pois é, meu bruxo, se você leu qualquer coisa escrita pelo Ogretti, você sabe muito bem que ele tem a mania de começar Escalar, a história né? simples Terminar e depois tornar ela a coisa mais exagerada e complicada possível. O que começa com uma trama urbana simples, com gangues disputando territórios através de batalhas de Air Tracks. Isso é uma coisa bem kurumada, né? Tipo, tu pega o Fuma no Kujiro também foi assim, né? Começa com uma coisa ninja, barra Bosozoku, né? Aquelas gangues de escola, aí termina com eles lutando no espaço a manutenção não do universo, né? Tipo, Rapidamente escala para o cosmos. conspirações globais, organizações secretas, experimentos genéticos e poderes que são quase que divinos. Chegou em um ponto em que a erva que o autor usava para escrever estava tão forte que você tem até mesmo o Barack Obama trocando de corpo com uma adolescente para aprender a andar de Air Track. What the fuck? Rapaz, a história disso aqui é muito viajada e tem gente que não curte esse tipo de proposta. Agora, apesar da história de Air Gear não ser uma unanimidade, ao menos existe um consenso absoluto sobre a obra, de que a arte que ela apresenta é divina. Tipo, olha essas ilustrações, como diabos o Ogretti desenha essas coisas? No começo, Air Gear já tinha uma arte boa, mas ao longo dos mais de 10 anos de publicação, o Ogretti transcendeu. Há muitas coisas que chamam a atenção no visual desse mangá. Uma delas é a sensação absurda de movimento. Dizem que o cinema é a única forma de arte que consegue imprimir movimento nas coisas. Mas quem diz isso é porque nunca abriu um volume de Air Gear. A ilusão de movimento que o Ogretti consegue imprimir nessas ilustrações é de explodir o cabeção. O simples movimento de um cara levantando de uma cadeira é absurdo. Você consegue sentir como ele se levanta lentamente e toda a tensão que vem junto com isso graças ao alto contraste. Air Gear é semanal Os também? personagens desse mangá parecem nunca estarem parados. Eles sempre estão em transição, inclinando, muito girando, foda. torcendo, como se desafiassem a gravidade, tudo de uma forma exagerada. Um dos elementos que mais contribui para a sensação de movimento e dinamismo em uma imagem são as perspectivas forçadas. E o Ogretti não economiza nesse departamento. O domínio que esse cara tem da técnica de discurso é surreal. Os personagens desse mangá parecem que estão saindo das páginas e algumas pessoas podem não entender o quão importante isso é nessa obra. Digamos que o, entre aspas, sistema de poder porque eu acho que tem mangá Tenjo Teng são era os semanal, né? Ou é patins, quinzenal, e o não mangá lembro. inteiro gira em torno das manobras, dos saltos, dos combates Mas um aéreos mangá tão longo que os quanto o Air Gear, personagens que acho que é, fazem tipo, 30 usando volumes, esses né? Air Tracks. E Você ter parece essas semanal mesmo. perspectivas e ângulos ousados é fundamental para conseguir vender a ideia do mangá. Mas não é só de movimento que esse mangá vive, meu bruxo. Se liga nisso, olha o quão detalhado esse mangá é. Cada página é uma massa gigantesca de coisas acontecendo e elas são desenhadas de forma hiper detalhada. É aquele tipo de página que você simplesmente para pra ficar O Ogretti é um autor que eu admirando, consigo como se apreciar muito a técnica dele, tá ligado? Mas a composição em si não me chama tanta cada atenção, linha, sabe? cada pequeno detalhe traço que também não me foi chama tanta colocado atenção. ali por algo que só pode ser explicado como perfeccionismo por parte do autor. O Ogretti também é um cara que é conhecido por ser aficionado Por quê, por né? desenhar Pelo quê? mulheres Pelo quê? fogosas, Pelo quê? né? Afinal de contas, ele é um cara que Eu li Tenjo começou a Teng carreira e comecei fazendo em Air Gear, rintão e e nunca abandonou Bakemonogatari, totalmente né? esse lado no trampo dele. Mas não é só nisso que ele é aficionado não, meu bruxo. Ele é completamente tarado em desenhar maquinário. Ele é hiper detalhista na forma como desenha pequenas máquinas, estruturas, componentes que parecem ter sido desenhados com precisão cirúrgica. Você olha para essas máquinas e elas têm tanta riqueza de detalhes, pequenas pecinhas muito bem feito, mas desenhados com muito perfeccionismo, que até te engana, fazendo você pensar que o funcionamento dessas coisas poderia ser viável. Agora, não tem como não falar de um mangá do Ogretti sem citar o uso que ele faz de alegoria visual. Ao invés de dizer diretamente o que está acontecendo na cena através da escrita, ele traduz emoções, sensações e até conceitos mais abstratos através de ilustrações simbólicas. Durante certos momentos não é raro ele desenhar composições completamente malucas, com elementos simbólicos que não estão realmente ali na cena de fato. Esses elementos são colocados para reforçar o que os personagens estão Isso é legal, sentindo. mas, sabe, não é uma coisa tão única também do Ogretti, né? O cara tá rebaixando aqui, né? Mas eu gosto bastante do Ogretti, acho foda, tá ligado?
Mas o Sakamoto também, né, com Innocent faz muito isso. Ou o que a cena quer passar. É uma maneira mais sutil de contar a história através das ilustrações. Às vezes você nem Eu acho que mangá como um direito todo o você que pode ele ser tá bem querendo evocativo, né, de representar. metáforas Mas a visuais. imagem em si parece tão interessante, tão Sakamoto também faz singular, muito isso. que você consegue apreciar aquilo pelo puro e simples prazer estético que essas imagens oferecem. Se duvidar, essa aqui é a característica que eu mais gosto no traço do O-Great. Como próximo integrante, eu confesso pra vocês que eu dei uma pequena roubada, pois eu coloquei o The Promised Neverland. Ele nem de longe é tão esquecido quanto os outros dois mangás que a gente comentou. Essa obra foi absurdamente popular há poucos anos atrás. Hoje tem Teve até filme Frost, live só se action tiver que desocupado, passou né, aqui à no tarde. Brasil. Eu lembro que no auge de popularidade desse Mandar mangá, as mensagem pessoas falavam que ele era o novo Death Note. E pior que até que fazia sentido, tá ligado? Você tinha ali um jogo de gato e rato, cheio de estratégia, tensão psicológica e aquele clima constante de se der um passo em falso, tudo acabou. Mas do mesmo jeito que esse mangá estourou de popularidade super rápido, ele também foi esquecido com a mesma aí também é o anime, né? velocidade. Poucas pessoas comentam sobre Neverland hoje em dia, a não ser que seja pra falar mal. Tudo porque esse mangá caiu na mesma categoria de obras como Nanatsu no Taizai, que sofreram danos irreparáveis na sua popularidade graças a uma adaptação de anime porca. Admito que a primeira temporada foi muito boa e conseguiu fidelizar muita gente que se transformou em fã da série. A primeira season eu achava bem, assim, a direção era muito boa, né, como tinha uma coisa meio voyeur, né, de todo momento que eles conversavam, parecia que tinha alguma câmera vendo eles, como se, tipo assim, fosse uma coisa constantemente vigilando, se tivesse constantemente câmeras, né, vigiando o que eles estavam falando, essa sensação de que, tipo, nunca tem segurança do que eles estão tentando comunicar, né, assim, de planejamento e tal. É muito bem feito. A segunda eu já acho que, né, eu não sei porque qual foi a decisão da Cloverworks, ou que seja, assim, já não, vamos acabar logo numa season só, né, faz da forma mais cagada possível. Eu até entendo, assim, que, por exemplo, você pode realmente tentar só pegar o core, né, da história, que é a relação dos demônios com os humanos. Aí beleza, você pode fazer uma adaptação que só leva em conta isso, mas o anime, assim, cara, ele não conseguiu muito bem, né, concatenar, se resumir a história toda, desde porque assim, cortou o Golden Pound e aí pegou o último arco já, né, mas pô, tem como tu cortar, mas ao mesmo tempo adaptar algumas coisas, só que ficou muito, sabe, pegou um álbum completo, cortou no meio e juntou, sabe, uma imagem toda e ficou toda Mas uma a colagem mal segunda feita, basicamente. temporada, meu irmão... Junte isso com o fato do mangá também ter tido um final cagado, pois o autor acelerou demais as coisas para finalizar a história rápido e com isso você gerou uma mancha gigantesca na obra. Mas ainda existem muitas coisas boas para se falar sobre Neverland. Uma delas é a arte do mangá. Apesar do mangá ser escrito pelo Kaio Shirai, a arte é da ilustradora. Lembrando que isso aqui não é autor, tá ligado? É um maluco bem famoso que faz de mangá. A Posuka, eu acho ela muito boa de composição, mas eu acho que a arte dela, quadrinização e tal, eu acho um pouco... A Pozuka Demizu. Alright. E, meu Deus, essa mina é muito boa. Uma característica muito forte da Demizu que você pode encontrar tanto em Neverland quanto nos seus trabalhos pessoais é o senso de escala dos personagens em relação ao ambiente. Ela ilustra personagens muito ela é uma ótima ilustradora, contrastados com cenários ou criaturas tem suas muito limitações grandes. como artista de mangá. Essa ideia de pequenez diante do mundo é uma assinatura do trabalho dela e se encaixou muito bem em Neverland, pois tem um peso bem simbólico. As crianças são frequentemente representadas como menores do que tudo ao redor delas, dos corredores do orfanato, das criaturas demoníacas e até mesmo da natureza ao seu redor. E tá pegando páginas bem convenientes também. Ajuda a transmitir a vulnerabilidade da situação deles. Eles estão em um mundo onde eles são pequenos, fracos e frágeis, tendo que sobreviver principalmente usando a cachola. No geral, a Demizu é uma ilustradora muito narrativa. Ela gosta de contar histórias através das suas ilustrações pessoais e a gente também vê isso no mangá de Neverland. Você sempre consegue extrair uma sutil narrativa que está sendo contada através de cada ilustração. Até mesmo nas páginas coloridas que em muitos mangás são só os personagens posando pra câmera, aqui ela procura comunicar algo através dos seus desenhos. Outra característica que eu amo no traço dessa autora é o jeito como ela consegue imprimir uma grande variedade de rostos e design nos personagens. O que é algo que muitas obras pecam, diga-se de passagem. Mas aqui, cada personagem, desde o mais importante
comediante até o mais bucha tem um rosto e visual bem distinto. Parte disso é porque a autora não se prende às convenções sobre como um rosto de anime deveria ser. Muito pelo contrário, ela distorce, estica, comprime, ela brinca com as proporções faciais de forma que foge completamente do padrão. Ela tem uma coisa meio Toriyama, né? Os olhos assim, tipo, formando uma janelinha, né? Eu acho legal, assim, ao mesmo tempo. Não sei se eu consigo ver como uma coisa bem distinta de cada personagem, sabe? Sei lá, eu não acho tão legal assim traço dela. Há muita variedade de rostos coisas dos boas. personagens. Mas Além não sei disso, se ela um varia traço que eu falo, muitos porra. outros elementos, como estilo de cabelo, tons de pele, traços étnicos, e isso traz uma variedade visual que enriquece muito a obra. Essa coisa do traço não se prender a um molde pré-definido também contribui para outro ponto muito forte do mangá, que são as expressões faciais. Quando você não está preso a um molde rígido, você tem muito mais liberdade para deformar, exagerar e realmente transmitir emoções intensas dos personagens, e é exatamente isso que a autora faz, de um jeito bem assustador às vezes. A forma como os personagens se expressam muitas vezes te deixa apreensivo ou com os nervos à flor da pele, deixando a cena muito mais imersiva. Você realmente consegue entender o que os personagens estão passando. Algumas expressões são super sutis, deixando a coisa propositalmente bem desconfortável. Tipo, olha o rosto aqui da Isabela, por exemplo. A expressão e o trejeito que ela faz quando ela tá prestes a enviar uma das crianças pro abate é tão bizarra e desconfortável, sabe? Esse é um mangá que realmente não tem medo de experimentar com as expressões dos personagens. Agora, se eu tivesse que escolher a minha característica favorita da arte dessa moça, eu diria que é o estilo de pintura. Uma coisa que eu já tô de saco cheio são essas pilhas de manhwas coreanos que, apesar de serem totalmente coloridos, usam sempre o mesmo estilo de pintura cel shading extremamente plástico. As pinturas de Neverland também são digitais, mas são muito mais agradáveis. Elas têm ali um ar mais rústico e natural. Não, eu acho a pose com ótima ilustradora, mano. Dessas Um pinturas desenho é que a autora quase sempre trabalha com tons terrosos, ou seja, variações de marrom, ocre, bege, laranja queimado e vários tons de amarelo. Quando ela usa esses tons, acaba passando uma vibe de um mundo orgânico, feito de materiais naturais ou antigos. Essa combinação de cores é tão presente ali nos trabalhos dela que já virou praticamente uma assinatura, tá ligado? Rapaz, eu fico muito triste de Neverland não ter tido uma boa conclusão, pois a obra por muito tempo tava bem legal. Eu pretendia ler só um pouquinho do mangá pra refrescar minha memória pra esse vídeo. Pior que o mangá fazia muito sucesso, mano, financeiramente, assim, tava na... Eu acabei vendo o mangá inteiro em poucos dias. Eu ainda acho que ele é uma história que vale bastante a pena, mesmo que o final não tenha tido a melhor conclusão do mundo. Agora, o anime, meu bruxo, finge que não existe. O anime Enfim, realmente... meus bruxos, agora eu quero saber de vocês. Qual mangá você acha que anda meio esquecido por aí, mas que tem uma arte top digna de ser usada como wallpaper? Escreve aí nos comentários que quem sabe eu não faço uma parte 2. Ah, meu, Dororedorou, né, meu? A arte dela tem uma arte muito foda, meu, ninguém comenta. Cara, ele não colocou, mas eu acho as covers de Neverland muito boas, mano. Oh, man, pega maior. Não tem todas aqui. Pô, essa aqui eu acho muito linda. Volume 12. Damn. Tipo, essa aqui, mano. Essas últimas aqui são muito foda, mano. Like, what the hell? Mas eu acho a pose que ela sabe desenhar muito bem, assim, composições, sabe? Quando ela tem essa liberdade de fazer o que quiser, assim, com o estilo artístico. Mas do volume 12 tem nada a ver com a ema do mangá, sabe? É, tipo, muito mais detalhista, assim, as características da personagem, sabe? Como quadrinista, assim, eu acho que ela tem limitações, né? E eu entendi o mangá semanal também. Acho que ela não tinha prática também antes de fazer Neverland como mangaka. Então, acho compreensível. Mas ela como ilustradora é muito foda. É um bom vídeo, mano. Eu acho que no caso do Neverland é entendível por causa do anime. No caso do All Great é compreensível porque é um sacana, um safado. No caso de Grammy também é compreensível porque a autora ela ficou doente, né? É um caso meio Nana. Sabe que Nana, por exemplo, Nana também tem isso. Não? A autora não lança capítulo há muito tempo porque ela tá com algum tipo de ou doença crônica por conta
ser um mangaka há muito tempo, né? Tipo, na mão, no pulso, ou alguma doença autoimune, ninguém sabe, né? Mesmo assim, Nana consegue ser relevante, né? Porque até hoje o pessoal comenta bastante do anime, do live action e tal. The Grim eu acho que é um caso que, assim, é meio que fede, né? É aquela coisa de, tipo, uma sensação da época. Depois surge alguma coisa, tipo, Magui, por exemplo, também tinha isso. Aquele Alter também. Pandora Hearts, como foi mais cedo. Porque Shonen tem uma coisa que é meio, sabe, validade, assim, com o tempo meio que se esgota. Eu acho que no caso de Greyman é normal, assim, com o tempo perder relevância porque tem outra coisa igual que meio que tá tentando pegar o mesmo público, sabe? Shalom, valeu pelo follow. Bom vídeo aí.